defensivamente. Bom, e aí, Arnaldo? Volta do Arrascaeta no Flamengo, que é um problema a mais para o São Paulo. E o Bobadilla ali falando também da pressão, né, que tá vivendo o time do São Paulo nesse momento, Crespo e tudo mais. Na curiosidade, não volta só o Arrascaeta, né? Volta o Jorginho, o Flamengo quase completo. Mais completo do que nos outros jogos até agora na temporada. A curiosidade é que os dois times se encalacraram nos estaduais, né? E são diferentes os estaduais, né? Os riscos são diferentes, o nível dos times é bastante diferente também, mas eles começam o brasileiro com uma pulguinha atrás da orelha, cada um no seu campeonato, sendo que o Flamengo ainda tem o Corinthians pela Supercopa no final de semana. Para o São Paulo, por conta desse enrosco do Paulista, o jogo de sábado é mais importante que o jogo de hoje, contra o Santos. O jogo de sábado define se o time vai cair ou não no Paulistinha. Mas eu acho que a reação, ou alguma reação, e aí está nas palavras do Bobadilla, passam por hoje. Reação anímica, de sistema, de solidez, reação, né? Para chegar no sábado com alguma chance. E como o Marcelo falou, ali na sua passagem na frente, tem os jogos entre São Paulo e Flamengo nos últimos tempos, eles têm sido equilibrados. O desequilibrado foi a da estreia do Crespo no Maracanã, quando o São Paulo, primeiro jogo do Crespo, desmilinguido, lá ele colocando o Oscar para jogar de segundo atacante. O Oscar jogava no São Paulo. Tanto que ele falou, putz, ainda bem que só tem uma vez de visita para o Flamengo nesse ano, né? Ele tomou de 2-0, o Flamengo e tal. Mas o jogo mais recente, na Vila Belmiro, sem mano do São Paulo, o São Paulo desmilinguido, sem lateral esquerdo, jogou o Ferreirinha improvisado, empatou com o Flamengo 2-2. Né? O Flamengo brigando pelo título brasileiro, não estava jogando peteca. Né? Então, a ver como será a partida, acho que a questão emocional pesa demais para o São Paulo. Se o São Paulo tomar um gol, como tem acontecido, como aconteceu com o Palmeiras, talvez ele esmoreça. E acho que, diante da fala do Bobadilla e das últimas partidas, o São Paulo vai ter mais os cuidados, e do adversário, evidentemente, terá mais cuidados defensivos do que teve nos últimos todos os jogos. Né? Provavelmente, eu imagino, depois a gente vai ver os prováveis times, hein, que o São Paulo volte ao sistema de 3 zagueiros, porque o adversário é o Flamengo, que tem uma força muito grande ofensiva. Imagino. Nosso querido Oswaldo Normal Pascoal mandou pra gente aqui. Obrigado, Pascoal. Um abraço, meu querido. Saudades. 18 mil ingressos vendidos até aqui. Deve dar uns 25, né? Isso. 5 mil flamenguistas. Por aí. A parte de visitante deve caber aqui uns 6 mil? Por aí. Então, é isso. Coloca na tela aí o provável São Paulo que recebe o Flamengo no Morumbis. Se for assim, já começa mal. Então, você vê, tem um parênteses. O parênteses muda tudo. Isso aí, o Lucas Moura ou o Sabino, certo, Arnaldo? Exatamente. Rafael, Mike, aí com 3 zagueiros seria Arboleda, Alan Franco e Sabino. No caso, Alan Franco, Arboleda e Sabino. E o Enzo Dias. Isso. Aí Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, meio-campo, esse meio-campo que vem jogando. Luciano e Caleri. Isso. A outra opção é ter o Lucas Moura e aí viria um 4... Não, na 4-3-1-2 com o Lucas. Com o Lucas, o time mais ou menos adotado pelo Crespo, depois da estreia no Paulista, ele utilizou esse sistema com o Lucas contra o Corinthians e com o Luca contra o Palmeiras. O mesmo time contra o Corinthians, a troca do Enzo Dias pelo Wendel, né? O Enzo não estava à disposição. Perfeito. O Caleri também não foi titular, foi o Tapia, mas de resto Perfeito, é exatamente isso, Lucas, não Moura. O Enzo Dias e o Caleri não estavam disponíveis contra o Corinthians, jogaram Wendel e Tapia, como ele falou, e era essa disposição, exatamente essa contra o Corinthians. Contra o Palmeiras, já voltou o Enzo, foi Tapia no lugar do Caleri, não tinha Lucas, foi Luca, né? Mais aberto, mudando a função do Luciano. Eu acredito que ele dê um passo atrás e coloque o óbvio, o terceiro zagueiro, e tire o Lucas Moura, que não vem jogando bem definitivamente na função, e o São Paulo joga mais ou menos como jogou o ano passado, a maioria das partidas com o Crespo. Tem um detalhe, né? 3 zagueiros com esse trio de meio não começou nenhum jogo até agora.
Porque os 3 zagueiros foram condenados pela derrota em Mirassol. Mas o volante era o Alisson, por exemplo, daqui a pouco será o nosso tema, né? Ainda não tinha Caleri, né? Não tinha Enzo Dias, né? Então, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha com 3 zagueiros não começaram nenhuma partida. Eu imagino que comecem hoje. Agora, uma pulga atrás da orelha que eu tenho aqui, Lucas. O Lucas, seu xará, não foi para Barueri, gramado sintético e tal, não foi nem pro Pô, estádio. isso é um absurdo. Ele tem que E jogar. então ele tá, em tese, inteiro. É o melhor, é o jogador mais caro do time, a maior estrela do time. Eu não sei se vai ser tão normal assim o cara não jogar de novo. E não que eu colocaria, eu acho que ele está jogando mal, não deveria. Eu também iria com 3 zagueiros. Mas eu não sei se vai ter uma tentação de não colocar o Lucas em campo. Porque você já poupou ele e recebeu algumas críticas, né, do torcedor. Não o Crespo pela decisão, porque não parece ter sido dele, parece ter sido mais do departamento médico e do próprio atleta. Mas há sim uma pressão, né? O São Paulo jogando em casa, é o jogador desse elenco que tem mais carinho da torcida. Agora, eu tenho realmente dúvidas táticas sobre o posicionamento do Lucas, né? Será que ele é esse meia desse 4-3-1-2? Será que ele pode ser um segundo atacante? Porque aí, pensando nesse esquema com 3 homens na zaga, 3 no meio, há uma vaga para o Lucas entre os 2 atacantes, talvez, no lugar do Luciano, no lugar do Caleri, mais dificilmente porque é um homem posicional, né? Mas eu gostaria de ver... É o que eu acho, é Lucas ou Luciano. Eu gostaria de ver o Lucas ocupando talvez esse pedaço. Pode ser que o esquema de 3 zagueiros venha para campo e o Lucas esteja. A chance é baixa, talvez, né? O Crespo não fez essa utilização. Mas eu gosto mais do meu xará Lucas como um segundo atacante, talvez, do que como esse homem de criação, porque eu acho que as próprias características físicas dele, nesse momento, acabam caminhando para que ele seja mais útil próximo do gol do que tendo que descer, muitas vezes ajudar na marcação, participar de criação. Acho que não é muito momento dele para isso. E aí, Massa? Bom, eu colocaria o Sabino, o terceiro zagueiro, e o Lucas no lugar do Luciano. Jogaria com o Lucas como atacante. Sem Luciano. Porque Tem coragem para tirar o Luciano do time, mas eu entendo. o Lucas tem mais qualidade que o Luciano para esse jogo especificamente, na posição que ele vai... eu imagino que ele possa jogar, ele, para mim, renderia mais que o Luciano. Ele tem mais qualidade técnica, na minha visão, que o Luciano. Ou então, você colocaria os 2, Lucas e Luciano, já que o Caleri ainda não está ainda 200%, né? Sem centroavante. Então, acho que o São Paulo vai precisar de alguém de velocidade. Não sei se o Lucas tem já ainda essa característica para os 10 metros ali finais, porque a chance do São Paulo é retomar a bola ali quando o Flamengo estiver empetecando, né? O Flamengo dá a bola para lá, para cá, para lá, para cá e se expõe bastante. Então, acho que o Lucas seria mais importante que o Luciano para este jogo especificamente, pela qualidade técnica que ele tem. Agora, mesmo com 3 zagueiros, por causa desse meio-campo do Flamengo, blá 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 e tal, esse meio-campo do São Paulo não é um meio-campo que marca pouco? Sim. Não deveria ter um volante? Nem que seja para matar em má fase. O que acontece? O São Paulo deveria ter um volante e um meio de criação. Ele não tem. Não, tem, tá jogando mal, Pablo Maia. Não dá. Então, mas você prefere esse aí com ninguém marcando que o Pablo Maia na frente das Então, áreas? mas depende como o São Paulo vai jogar. O São Paulo vai marcar alto. Não, o São Paulo não tem time para marcar alto. Né? Não tem essa. O São Paulo vai, como fez contra o Palmeiras e contra o Corinthians, com esse trio de meio, tentar competir pela bola. E competiu pela bola, nos 2 jogos. O Palmeiras hoje até tomar o é mais fácil, mais difícil competir mais pela difícil, bola. exatamente. Mas são 3 jogadores que não têm medo da bola. O Bobadilha ainda, ele se atrapalha um pouco quando ele sai. O Marcos Antônio e o Danielzinho não tem medo da bola. Você pode dar bola para eles. Eu acho que com essa formação ideal, com um volante bom marcador e um 10, o São Paulo não tem desde o ano passado. O volante titular no ano passado era o Luiz Gustavo, não era mais o Pablo Maia. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo perdeu. Se a gente reparar como essa... Eu concordo plenamente com o Lucas aqui, não com o Moura. Acho que o Lucas Moura não é mais titular do São Paulo, cara. Lamentavelmente. Teve todas as chances, vai ter que recomeçar entrando durante os jogos. Para mim, não há a menor comparação entre ele e Luciano hoje em dia, como jogadores de futebol. Pelas questões físicas, mas não há mesmo. E, vamos combinar, um faz gol, o outro tem dificuldade de fazer gol. Não que ele não seja importante. Acho que hoje ele pode ser muito importante entrando durante o jogo, mas muito importante, porque é melhor que entrar o Ferreirinha, né, no jogo. Né? Então, assim, eu acho que desde que o São Paulo
tinha sonhado com o Oscar para essa função que ele não tem. Sonhou com o Rames, sonhou com o Oscar. Tinha 2 garotos, o Matheus Alves e o Rodriguinho. Não tem armador no São Paulo. Agora é o Pedro Ferreira, cara, que é um moleque. Oscila, jogou mal a final da Copinha, o Pedro Ferreira. Então, o número 10 do São Paulo, o único jogador do elenco capaz de desempenhar essa função é o Pedro Ferreira. Não vai ser hoje contra o Flamengo, que ele vai entrar titular. Mas o Crespo, eu acho que ele conseguiu uma coisa, porque hoje o Crespo é o pior técnico do Brasil, segundo a comunidade. Não o torcedor do São Paulo em geral, mas A internet, talvez. a internet, né? O Crespo conseguiu uma coisa que, nessa ausência, com o sistema de 3 zagueiros, foi transformar o Marcos Antônio no armador. O Marcos Antônio não jogava com o Zubeldia, porque o time era um tipo diferente de jogo, né? São Paulo jogava com 2 pontas, ponta de lança e centroavante. O Marcos Antônio não existia até o Crespo chegar. Essa foi uma boa sacada, porque você compensa. E o Marcos Antônio armou o time contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Flamengo na Vila Belmiro, né? O Marcos Antônio é um jogador, ele não marca ninguém. Ninguém. Ele não ganha uma dividida, mas ele arma o time, apesar de ser um volante, né? Ele não é o Jorginho, mas ele arma o time. Então, essa função de 10 não tem mais. Tem que ser 3 zagueiros com o Marcos Antônio. Até ter alguém melhor. Não tem. Né? E o Flamengo, hein? Coloca na tela aí o provável Flamengo, que não tem Paquetá ainda. Imagina quando tiver. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pode ser o Ayrton Lucas aí, né? O Ayrton Lucas voltou agora. Teve um negócio pro Balgi. Eu acho que ele voltou agora dos relacionados. Eu imagino que ele ainda não esteja com... Não, acho que ele nem é titular, mas talvez para poupar um pouco o Alexandre, não tá na sua melhor forma. Vamos ver como é que ele primeira vez ele foi relacionado, né? Isso. O Ayrton Lucas, depois da Pubalgi, não sei lá. Pulgar, Jorginho que volta pro time, Arrascaeta, Plata, Carrascal ou Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. Tá fraco. Tá ruim o time do Flamengo. Tá pronto para entrar ali Esse time o Paquetá no lugar Fala do aquela Plata, frase, né? não ganha de ninguém. Hã? Olha aí, esse é o time do Flamengo. Mas aí se o Paquetá entra no lugar do Plata, joga o Samuel Lino, né? Não joga o Carrascal. Ou jogaria toda essa... sem ponta, nenhum, Eu prefiro o Samuel Lino. Felipe Luiz, Com o Paquetá. Felipe Luiz gosta muito do Plata, né? Porque ele entrega aquela pressão alta. Eu acho que o Paquetá não vai Mas tem integrar. Fala. Até porque o Paquetá tem um bom nível de desarmes, né? A gente mostrou naquela tela inicial, 4,5 bolas recuperadas por jogo por um cara que é um camisa 10, é muita coisa. Mas o Plata tem muito pulmão, ele corre o jogo inteiro, às vezes é até displicente, você citou o jogo na Vila, ele foi expulso quando o Flamengo ganhava, 2-1, porque ele dá uma entrada ali numa pressão Mas alta. é maluco, beleza, né, mano? Então. E não sei se o Felipe Luiz, assim, o Felipe Luiz gosta muito dele, né? A torcida nem tanto. Mas Ainda o Plata tem corre. Cebolinha, Luiz Araújo, né? Sim, tem todo mundo. Ali o aí Cebolinha na zaga talvez o Léo Ortiz não jogue. O Luiz Araújo tá... O Léo Ortiz Ah, não o tá em Araújo forma tá ainda, fora. jogou mal contra o Fluminense. Pode ser aí o Vitão e o Léo. Pode ser Vitão e Léo Pereira? Dá pra jogar os dois? Pode. Pode. O Léo Pereira deve voltar. O Léo Ortiz está jogando o seguinte, jogou mal contra o Fluminense, né? Pode ser Vitão. Então, né? O Danilo ainda não tá. Sim. O Danilo ainda não tá, o Luiz Araújo está fora. Mas são poucos os desfalques. Agora o Saul está fora, fez a operação, mas são poucos os desfalques agora.